noite, que tem 2 encontros, né? Seria esse nosso momento agora de introdução e o nosso próximo encontro como um trabalho um pouco mais aprofundado sobre a tabela, propriedades periódicas e assim por diante. Essa matéria, sim, tem grandíssimas chances de ser a grande surpresa da prova desse ano. Oi? Por causa dos 150 anos da tabela de Mendeleev. Então, eu queria começar brevemente falando para vocês sobre a tabela como um produto histórico do seu tempo, sobre a tabela como a importância da montagem da tabela, como as coisas aconteceram e assim por diante. Então eu queria te mostrar um videozinho bem simples, antes de mais nada. Está aqui o nosso vídeo, que é esse vídeo maravilhoso aqui. Pessoal, história dos elementos. Olhem só. Olha quanto tempo levou. Olhem a evolução, isso é século XVIII. A gente não tinha nem 20 elementos na época da Revolução Francesa, tá vendo? Ó, vai chegar no finalzinho do século XVIII, o pessoal não tinha descoberto nem o hidrogênio. Agora descobriram hidrogênio. Hidro, água, genus, formador. Formador de água. A gente não tinha nem 20 elementos na época da Revolução Francesa. Agora sim, exatamente. Mas depois ali de 1789. Então, o que aconteceu? No finalzinho do século XIX, houve a descoberta da eletricidade. E a eletricidade fez com que se descobrisse cálcio. Ó, o pessoal não tinha descoberto ainda o rubídio, tá vendo? Césio, ninguém fazia ideia, agora foi descoberto. Por quê? Porque a eletricidade e a radioatividade foram 2 ferramentas cruciais para que pudesse ser descoberta uma gama diferente de elementos que a natureza não faz espontaneamente. A natureza não faz sódio espontaneamente. Aí tu pergunta, por que a natureza não faz sódio? Por que não pode ter sódio na natureza? Eu já vou te mostrar. Hoje a gente sabe, enfim, está ali a última contagem, tem 118 elementos. Tudo bem? Então, olhem só, queridos, por que não posso ter sódio na natureza? Porque a natureza não é burra. Ai, como assim? Olha só, vamos supor que você cavasse um buraco e você achasse uma mina de sódio. Isso é um pedacinho de sódio. Aí vamos supor que você tenha cavado um buraco e tenha encontrado um pedacinho maior de sódio. Mas o seu buraco foi muito profundo e você achou um pedacinho um pouquinho maior de sódio. Talvez você encontre uma vez só. E isso, pessoal, é sódio com água, pessoal. Mas é que botou fogo. Não, é água, pessoal. Exatamente. Mas e o potássio? É a mesma coisa. Todos esses metais desse grupo são macios, você corta eles com alicate, com uma faca, até com o dedo se tu apertar bem, mas não faça isso. Porque seu dedo é úmido, você vai explodir. Então tu corta e se tu jogar um pedacinho dele na água, o que vai acontecer? É uma proteção, né, pessoal? Meu Deus do céu. Vai acontecer o quê? Ele vai explodir. Tá aí. Exatamente. Assim como o sódio. Mas eu adoro estrôncio, eu quero ter estrôncio. Por que a natureza não faz estrôncio? Eu vou te mostrar. Olha o estrôncio. Putz, já era o estrôncio. Esse é o estrôncio se oxidando. Ele não consegue ficar nem em contato com o ar atmosférico. O próprio oxigênio do ar já oxida ele. Então você procurou, eu sou aficionado, eu quero muito estrôncio, eu quero esse metal, eu preciso encontrá-lo. Olha só, eu encontrei estrôncio. Putz, já era estrôncio. É o que acontece, não dá para ter estrôncio. Então é terrível, o próprio magnésio é super difícil de conseguir. Não é fácil para conseguir o magnésio, porque ele pega fogo com facilidade. Eu já queimei magnésio para vocês aqui, né, na aula, o professor mostrou para vocês. Então é bem complicado, é bem difícil assim de lidar. Deixa eu colocar aqui. Químicos têm problemas, né, pessoal? Então ele pega fogo com muita facilidade, o magnésio queima... Meu Deus do céu, essa pessoa precisa de ajuda, pessoal. Não é exatamente. Então, o que acontece? Por que eu estou mostrando isso para vocês? Ora, porque na natureza você não encontra os elementos nas suas formas naturais, ou todos os elementos, perdão, corrigindo a frase, nas suas formas naturais. Você precisa de ferramentas, artifícios para tentar obtê-los, né? E a eletricidade e a radioatividade, sem dúvida, foram as maiores ferramentas para a obtenção e descoberta de maiores ou mais elementos, digamos assim, na história da química. Então, no início do século XVIII, como vocês viram, havia uma quantidade muito pequena de elementos.
E os químicos começaram a perceber que era necessário que alguém levantasse a mão e dissesse assim, ó, eu vou tentar organizar. Por quê? Porque é o que a ciência faz, a ciência organiza coisas, cataloga, categoriza. E talvez ao categorizar, a gente, enfim, pudesse obter informações que talvez não víssemos com os elementos isoladamente. Então, o que eles fizeram? Primeiro, surgiu Dalton desenhando símbolos bolinha para os elementos. Então, esses eram os elementos que haviam sido descobertos até o início do século XIX. Né? Esse aqui é o livrinho do Dalton, que é o The New System of Chemical Philosophy. Bom, depois veio um cara muito perturbado mesmo. O nome dele era Oppenheimer, tá aqui ele. E ele era um cara que gostava de fazer médias ponderadas, médias algébricas, e ele fez a lei das tríades dos elementos. Ele fez médias entre elementos e, por exemplo, ele pegava uma massa maior de um elemento, uma massa menor de um elemento, somava e dividia por 2. O valor que ele encontrava, ele usava como uma referência para um outro elemento que tivesse uma massa parecida. Por exemplo, se você somar a massa do cálcio a do bário e dividir por 2, você vai encontrar a massa aproximada do estrôncio. Então ele dizia que o cálcio, estrôncio e o bário tinham alguma coisa em comum, eles eram semelhantes. Se, por exemplo, você fizer isso com... Você poderia descobrir outros elementos na sequência que ainda não haviam sido descobertos por causa da tecnologia da época. Entretanto, ele cometeu muitos erros. Por exemplo, ferro, níquel e cobalto não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nenhuma relação, nenhuma semelhança. Então, foi um modelo, o modelo das tríades de elementos, nos quais eram, enfim, relacionadas as massas e as médias das massas, para tentar criar como critério de organização massas médias dos elementos, não foi tido como relevante, porque trazia uma série de complicações, de problemas e, enfim, pequenas incoerências. Depois veio um cara que também era bem estranho, deixa eu ver, aqui. O nome dele era John Newlands. Ele era um músico, evidentemente, ele tinha origem holandesa, e ele achava que tudo se resumia à música. Ele pensou assim, olha só, pensa numa oitava musical, é Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. No próximo Dó você vai ter a mesma sequência, só que mais aguda, né? Então, mas são períodos fixos, e tecnicamente isso não está errado se tu parar para pensar. Só que ele tentava associar por ordem de massa os elementos numa escala musical. Deu certo com alguns poucos, mas como começou a aumentar muito o número de elementos, isso aqui já foi lá por 1860 e alguma coisa, então ele acabou se perdendo nas suas oitavas e acabou tendo problemas com a sua música. O pessoal ria muito dele, né? Ria muito, achava que era uma besteira, mas tem gente que hoje em dia vasculhou os alfarrábios aí do Newlands e conseguiu descobrir muita coisa assim que ele conseguiu perceber com as oitavas musicais. Mas graças a Deus a sua tabela não é um teclado, né, alguma coisa assim, você não toca a sua tabela aí, né, usa para uma canção. Mas esse aqui foi horrível. Jean Courtois, era o nome desse francês. Foi o mais complexo de todos. Ele chamava de parafuso telúrico. Ele criou um critério de massa, estabelecendo algo como se fosse um ângulo aí de 45 entre os elementos, pela ordem crescente de massa, evidentemente, é a única coisa que o pessoal fazia. E ele dizia que os elementos tinham que ser organizados como se fosse um cilindro, onde você traçava uma linha em 45 graus, e essa linha ia percorrendo os elementos numa ordem crescente de massa. Então a tabela tinha que ser exatamente isso, tipo um rolo de papel toalha. Só que ele achava, por exemplo, que água era um elemento, que gás carbônico era um elemento, então os compostos também acresciam a tabela do Jean Courtois, que obviamente foi a mais complexa para o seu tempo, ninguém deu bola também, acharam horrível. Professor, Oi? nessa época eles só tinham noção da massa dos elementos? Só noção da massa. Porque, olha só que engraçado, isso aqui, eu não lembro a certa data deste, mas foi em 1860 e alguma coisa, porque a convenção foi em 69, né? Então, os elétrons foram descobertos em 1897 e os prótons em 1911, entende? Então, não se tinha ideia de carga positiva, carga negativa no átomo, absolutamente nada. Era bem precário, só a massa é que conduzia tudo. E aí teve um cara muito estranho, esse senhorzinho aqui que vocês já viram, né? O professor colocou ele no livro, tá aqui ele, o Dmitri Mendeleev, de hábito etílico duvidoso, exatamente. E o Dmitri Mendeleev disse o seguinte, eu adoro jogar paciência.
Adoro. E eu escrevi um livro, Os Princípios da Química Elementar. E nesse livro que ele escreveu, ele disse que os elementos deveriam ser organizados numa espécie de paciência química. Ou seja, organizados numa ordem crescente de massa, mas sempre organizados de acordo com as suas semelhanças. Elementos parecidos tinham que ficar agrupados, elementos diferentes tinham que ficar separados. Então, essa foi a premissa de organização da tabela periódica. Tabela periódica. Precisamos saber disso, tá, pessoal? Porque eu te garanto que isso vai ser cobrado esse ano. Eles vão fazer alguma alusão aos 150 anos da tabela. Então vamos lembrar que a Unesco, esse ano, o Unesco escolheu 2019 como sendo o ano internacional da tabela periódica. 150 anos da tabela. Ano internacional da tabela periódica. Ok? Deixa eu colocar aqui para ti. 150 anos da tabela. 150 anos da descoberta da tabela periódica. Tá, vai cair isso, estou te falando. Vamos fazer esse textinho. Vamos falar da historinha do Mendeleev, que ele jogava paciência e que ele teve um sonho. E é verdade, inclusive virou um livro. Sonho de Mendeleev, que é um livro muito clássico, por sinal. Que foi a partir desse sonho em que ele viu que os elementos deveriam realmente ser organizados desse jeito, que surgiu a ideia de tabela periódica. Em 1869, lembrem do nome também, Dmitri Mendeleev. Não precisa saber escrever, não se preocupa, né? A gente não escreve nada na prova de química, isso é muito bom. Mendeleev. Assim. E ele disse o quê? Ele falou que os elementos eram organizados a partir da massa. Vamos colocar aqui embaixo. Organização por massa. Vamos colocar aqui, ó. Organização a partir da massa, que era a única informação que se tinha. Ordem crescente, né, pessoal? Da massa. E também uma coisa que ele acertou até hoje, a gente enxerga isso na tabela, é a questão das semelhanças. Organizado também a partir das semelhanças. Então vou colocar aqui, ó, para continuar a frase para ficar melhor, e das semelhanças entre os elementos. Semelhanças entre os elementos. Eu não entendi o que tu quis dizer. Pô, mas foi a questão do Enem agora, do Nióbia e Tântalo, né? Pai e filha. São elementos de uma mesma família porque são semelhantes. Entre os elementos. Ok? Isso logo foi alterado, tá, pessoal, com a descoberta dos prótons. Lembremos que o Mendeleev só não conseguiu organizar melhor porque ele não sabia da existência dos prótons. Então, se você observar aqui agora no livro, você vai ver que existem alguns probleminhas nessa ordem crescente de massa. Vamos pegar aqui, por exemplo, ó, telúrio e iodo. Telúrio e iodo são elementos vizinhos. Só que o telúrio tem mais massa que o iodo. Se fosse pela ordem de Mendeleev, o telúrio teria que estar aqui e o iodo teria que estar aqui. Assim. Só que o iodo não tem nada a ver com a família ou coluna em que o telúrio está e vice-versa. Então, esses pequenos problemas aconteciam na organização de Mendeleev. Esse é um dos acidentes, tem vários outros. E foi corrigido, esse probleminha foi corrigido, em 1913, graças ao inglês, 1913, graças a um inglês de nome Henry Moseley. Henry Moseley,
que trabalhou com Rutherford, que organizou a tabela a partir da ordem crescente de número atômico. Organização dos elementos a partir da ordem crescente de prótons. Lembrando que prótons, entre parênteses, é o número atômico, o número do átomo. Ok, pessoal? Então isso é bem importante, bem fácil também. Vou mostrar aqui para que vocês vejam quão fácil é. E também quais podem ser possíveis pegadinhas da prova, né? Que me preocupa bastante com isso. Eu acho que a prova pode fazer uma questão muito bobinha para você. Eu acho que eles podem fazer a seguinte questão para ti, ó. Eles podem te dar, por exemplo, uma substância qualquer, um elemento, na verdade, desculpa. Eles podem inventar um elemento. Vamos pegar um quadradinho aqui. Pronto. Vamos escrever nesse quadradinho um elemento. Vamos inventar um símbolo aleatório. Alguém tem alguma sugestão? Pode ser o tiagônio. Muito bem. E o tiagônio, ele vai ter 123 prótons. Assim. Esse vai ser o número atômico do tiagônio. Coloca o tiagônio na tabela. Ele fica embaixo de quem? Talvez este seja o seu desafio. E, em princípio, é uma coisa muito fácil, só que eu te garanto que vai ter um monte de gente se atrapalhando. Vamos tentar? Vamos lá. O elemento 118 é o oganésio, né? Tudo bem? Tá. Depois do 118, quem é que vem? 119. Então, se fosse descoberto antes do tiagônio, que é o 123, o 119, aí você colocaria o elemento 119 aqui. Tudo bem? Ah, não, nada a ver, tu descobriu ele agora, é o tiagônio que tem que ir ali. Não. É a mesma lógica de um álbum de figurinhas. Os locais já estão pré-definidos. E nem sempre o elemento que é descoberto é o elemento seguinte a ocorrer na tabela. Por exemplo, o último elemento que foi descoberto na tabela periódica foi o moscóvio, que é o 115. Então, até 2 anos atrás, tinha um buraco ali no 115, porque ninguém tinha sintetizado 115. Tinham sintetizado 117, 116, 115 não tinham sintetizado. Quer ver? Eu te mostro de novo. Olha o vídeo. Isso é importante. Olha esse videozinho que ele é bem legal, ele te ajuda bastante a enxergar o que o professor estava dizendo. Eu vou avançar o vídeo, tá? Ó, eu vou avançar aqui, beleza? Ó, tá vendo que tem vários buracos vazios? Esses buracos vazios são de elementos que não foram descobertos ainda. Ó, deixa eu passar aqui, ó, tá vendo? Olha ali, viu só? Viu o que eu te falei? Ó, 2017, não tinha oganésio, aí foi tenésio, moscóvio, e depois eles não mostram os gases nobres ali, né? Mas, enfim, também tinham os gases nobres. Então isso é muito importante, queridos. Sabe onde é que o tiagônio vai? Vamos lá. Depois do 119 viria o 120. Então aqui seria o 120. Aí você bota 120. Ah, mas ele não tem 120, ele tem 123. Tá, e daí? Como é que a gente vai fazer? Tá, então ele tem que vir aqui, ó, 121. Mas agora respira fundo, tranca, solta. O rádio é 88. Depois tem o actínio, que é o 89. Depois do 89 tem que vir o 90, mas o Rutherford não é o 90. Então ele não pode vir aqui embaixo. O tiagônio, ele tem que vir aqui para baixo. Você vai ter mais uma linha de metais raros, de terras raras. Logo, se você tiver ali, sei lá, não sei qual seria esse elemento, mas o elemento 121, ele ficaria aqui, tá vendo? Ó, 121. Então, o 122 viria embaixo do tório e o 123, que seria o tiagônio, viria embaixo do protactínio. Então, eu ficaria ali embaixo do protactínio, que é um elemento muito radioativo, diga-se de passagem. Tudo bem, pessoal? Então, sigam a lógica da tabela. É só progredir com a lógica da tabela que você vai ter bastante facilidade na hora da colocação dos elementos. Tudo bem?
Eu consegui me fazer entender? Vocês entenderam isso, sim ou não? Fez sentido? Tranquilos? Ok. Então vamos agora para algumas divisões super básicas da tabela e que falam muito sobre os elementos químicos. Eu vou começar aqui com a divisão talvez mais primitiva que a tabela tenha, que é a divisão entre elementos metálicos e não metálicos. A gente chama de natureza dos elementos, né? Então a página é a de número 98. Vamos completar algumas coisinhas na tabela, inclusive juntos ali, para que eu possa te mostrar isso com mais exatidão. Só vou tirar aqui, trocar a carga, meu pretinho já era. Pronto, vamos lá. Essa parte, pessoal, ela é super importante e a gente às vezes se atrapalha bastante com ela em perguntas que são bem rasas assim da prova. Deixa eu mostrar para ti. Vamos fazer aqui a divisória e vamos começar com as divisões da tabela periódica. Eu vou começar com a primeira divisão assim que, repito, é talvez a mais clara, porque tu olha para a tabela, ele tem linha e coluna, mas ela tem no meio uma cicatriz, uma linha em negrito super forte, destacando, que divide os elementos quanto às suas naturezas. E eu acho que essa é a principal divisão da tabela, minha opinião. Divisões da tabela. Divisões da tabela. Ok? Eu vou enumerá-las aqui para que a gente possa organizar melhor assim o nosso trabalho. Vamos começar com a primeira divisão aqui, que é a divisão em metais e não metais. Primeira divisão. Eu vou escrever natureza dos elementos. Natureza dos elementos. Você tem a sua tabela ali, e eu vou te pedir para completar na sua tabela, como eu vou fazer aqui no quadro. Deixa eu apagar aqui para fazer a surpresa. Pronto. Você vai pegar a sua tabela aqui e você vai fazer uma linha em negrito, que nem eu vou fazer agora aqui no quadro, separando esses elementos em duas grandes partes. Vamos começar aqui, ó, no boro. Aí depois do boro você vai ter o silício, você vai ter o arsênio, o telúrio, o astato e o tenécio. Então eu vou pedir a gentileza de que vocês façam uma linha em negrito, assim bem forte, separando esses dois grandes grupos de elementos. Que dois grandes grupos? Não estou vendo nada aí. Ah, mas eu já vou te mostrar. Tá? Eu não sei onde é que esses elementos estão. A minha tabela veio falhada. Ela veio sem os elementos. Não, mas calma, eu vou escrevê-los com você. Tem um intuito didático. É que eu quero que você faça isso para alguma eventualidade. Vá que você precise em algum momento. Sabe? Desbravar a tabela e não tem muito acesso a ela. Como, por exemplo, o Enem. O Enem resolveu inovar, cobrou questão de tabela e não dava tabela. E aí? Como é que tu ia fazer? Então, algumas coisinhas tu precisa saber. Vamos lá? Onde está o boro? O boro está aqui. Aí você coloca boro, silício, arsênio, telúrio, astato e tenécio. Assim, ok? Você vai fazer, por gentileza, comigo agora, pode pegar a sua reguinha, faz uma linha em negrito como eu tinha te pedido gentilmente. Bem aqui onde eu estou fazendo. Nessa escadinha, parece uma escadinha perfeita, tá vendo? Ó, só vai ter um acidente agora, que é no astato. Ó, pronto. Fechou a escadinha perfeita. Essa é a linha divisória entre os metais e os não metais. Todo mundo que fica à esquerda se chama de não metal. Opa, não entendi. Ó, da linha para cá, a gente chama de ametal. Ametais ou não metais. Da linha para lá, o que é? Como eu chamo? Queridos, nós somos bem burrões na química. Então, por exemplo, se existem os não metais, obviamente é porque existe também os metais. Tá? A gente não tem criatividade nenhuma, dá vergonha.
Repito, se fosse biologia, você veria um belíssimo nome com etimologia no latim. A gente não tem essa capacidade. Então, para cá ficam os metais. Tudo bem? Deixa eu botar aqui e pronto. Vamos completar algumas coisas que são bem importantes. Quais são as características mais peculiares e importantes sobre os não metais? Ah, como é que eu vou saber? Pois é, a gente tem que saber. Os ametais, pessoal, eles têm uma característica muito, mas muito importante. Eles são grandes formadores de ânions. Então eles são, em outras palavras, os elementos que pegam elétrons, são os pegadores eletrônicos. Eles pegam elétrons de outros átomos. Saúde. Eles formam ânions. Essa é a grande tendência dos ametais. Eles são pequenininhos e, por tal, pegam muito elétrons de átomos grandalhões. Como vocês devem ter percebido, se existe não metal é porque existe metal. Então, os não metais, eles são a antítese, o oposto dos metais. E por esse motivo, eu vou me ater a escrever as características de forma mais aprofundada dos metais. E aí você vai associar o contrário para os não metais. Vai ficar mais fácil para a gente trabalhar. Como assim? Ó, os metais, eles são átomos grandalhões. Então eles são os doadores eletrônicos. Eles doam elétrons, ou seja, formam cátions. Formam cátions. Cátions. Ok? Formam cátions. Mas o que? Aí vem uma sucessão de outras informações. Eles são maleáveis. Então, o que é maleável? Eu vou te mostrar. Maleáveis e dúcteis. Olha aqui um dos elementos mais maleáveis que existem. Tá aqui ele. Pronto. Olha que loucura. Com 1 grama de ouro, você consegue fazer 2 quilômetros de fio. Consegue alongar o ouro numa distância de 2 quilômetros. Então eles são maleáveis, são dúcteis. Maleáveis é a capacidade de, enfim, deformar o metal, fazer lâminas, chapas, de manufaturá-lo. Você pode fazer uma lâmina super fina de ouro, como tu pode ver ali, ó, muito menor e mais fina do que, por exemplo, papel alumínio ou algo assim. Você pode também e vai encontrar um excelente condutor de calor e elétrico. Eles são os melhores condutores que existem. Excelentes condutores, são os melhores. Ninguém bate metal. São os melhores condutores que existem. Ok? Além de excelentes condutores, os metais também, vou mostrar aqui para ti, eles são tenazes. Tenazes. O que é tenaz? É resistente. Tá, mas todos são tenazes? Não. Tem alguns metais que são uma exceção. Olha aqui, ó. Tá vendo o lítio? Ó, o lítio é a família do grupo 1, os alcalinos. Tu corta ele também com um alicate, uma faquinha. Ele é macio, parece uma massinha de modelar. Então, os metais do grupo 1 não são tenazes, é uma pequena exceção. Mas a maioria é. Então são características bastante simples, pessoal. Além da dureza, eles são duros. E dureza significa a capacidade de risco, de riscar outras superfícies, né? Corte. Todo mundo sabe que se faz facas com ferro, com metal. Por quê? Porque eles são ótimos no corte. E são brilhosos também, com algumas exceções, como por exemplo os alcalinos, que não são brilhosos. São bem opacos, como tu pode ver. Brilham muito pouco. E eles são muito leves, os alcalinos também. Tipo, isso é querosene. O lítio boia na querosene, como tu está enxergando aqui no quadro. Outros metais não, são bem mais densos.
como por exemplo o mercúrio, que você sabe, se você subisse hoje, não tivesse nada para fazer, eu vou subir numa piscina de mercúrio. Bom, você desenvolveria um câncer, infelizmente, né? Porque o mercúrio é super perigoso, mas você boiaria. Ó, uma bola de ferro, não sei se essa aqui é ferro ou berílio, enfim, pode ser um outro material metálico, mas, enfim, nós seres humanos boiamos no mercúrio. Ele tem 13 gramas por ml. Então, pessoal, vamos lá. Características dos metais: maleáveis, dúcteis, bons condutores, tenazes, duros e brilhosos. Tudo bem? Ok? Bom, queridos, para finalizar aqui tem uma exceçãozinha nessa regra dos não metais. Eu vou colocar um cuidado para você aqui. Cuidado, que é o seguinte: os gases nobres, eles são uma exceção. Hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio. E agora o oganécio. Todos esses elementos que eu organizei aqui para você, chamados de gases nobres, eles são inertes. São inertes. Então, os gases nobres, eles não têm tendência em receber elétrons. Portanto, eles não formam ânions, por serem inertes, por não reagirem com ninguém. E também a gente pode elencar mais uma exceção, acho que todo mundo conhece essa exceção, que mesmo estando aqui no lado dos metais, ele evidentemente não é um metal. Estamos falando do hidrogênio, né? O hidrogênio, mesmo se encontrando no ladinho dos metais, evidentemente ele não é um metal. Tudo bem? Bom, essa é uma divisão talvez a mais importante na minha opinião, tá, pessoal? Saber o que é o metal e o não metal, mas eu queria salientar para vocês também uma outra coisa. Mesmo que hoje em dia as provas não peçam tanto para os alunos, é legal que vocês saibam o que é um semicondutor, saibam que elementos são mais ou menos duros, mais ou menos resistentes, mais ou menos maleáveis. Como assim? Por exemplo, me dá um exemplo de um material usado em semicondutores. Viu que engraçado? É uma pergunta super fácil. E tipo, tu pensa, mas o que é um semicondutor? Eu vou te ajudar, o teu celular, o teu relógio, tudo isso tem vários semicondutores. Até nos Estados Unidos tem uma zona que é clássica, super referenciada quando se fala da quarta revolução industrial, né, que é a revolução da informática, que é o Vale do... viu como tu sabe? Todos os teus materiais eletrônicos são feitos de silício, e o silício é um ótimo semicondutor. Já não entendi. Pensa comigo no prefixo semi. Tipo, não é um bom condutor e não é um mau condutor. Ele é um semicondutor, ou seja, ele é quase um condutor. Por que ele se quase? O que isso significa? Bom, você associa alguns elementos que estão nessa faixa de transição, que eram chamados antigamente de metalóides ou semimetais. Hoje em dia você não vai mais encontrar muita informação sobre metalóides ou semimetais. Mas eu acho legal que tu lembre que se à esquerda, com exceção do hidrogênio, todos os elementos são metais, e à direita todos são ametais, quem está na fronteira está no meio dessa transição, entendeu? Esses elementos aqui eles estão tanto para lá quanto para cá. O silício, por exemplo, ele é um ametal, mas como ele está na fronteira, ele acaba ficando, sabe, nesse limiar, ele acaba tendo características, às vezes, de metal. Tanto que o silício ele é sólido, o silício é super resistente e ele é empregado como semicondutor em equipamentos. Mas por que ele tem que ser semi? Por que não pode ser um bom condutor? Porque daí você seria eletrocutado ao pegar um celular, por exemplo. Você não queimaria todos os seus circuitos eletrônicos. Você precisa ter materiais mais brandos. Então, esses elementos que eu citei aqui, que eu circulei para vocês, que estão coloridinhos, são chamados de semimetais, né? Ou metalóides. Hoje em dia, nas provas, é bem comum vocês passarem reto e nem ouvirem falar. Mas me preocupa, tá aqui o professor marcou para vocês ali em cima,
Vou fazer aqui um círculo nessa linha de transição. Você pode botar embaixo metalóides ou semimetais. Saúde. Ok? Bom, queridos, essa era a observação. Vamos para a segunda divisão aqui da tabela, que é uma bem interessante. A divisão quanto aos elementos que são artificiais e os que são naturais. Por exemplo, quais são os elementos artificiais e quais são os naturais? O plutônio. Eu já ouvi falar do plutônio. É verdade, é um elemento super comum quando se fala de energia nuclear e assim por diante, né? E aí vem minha pergunta, o plutônio, ele é natural ou ele é artificial? A gente vai responder essa dúvida agora. Todos os elementos, com exceção de alguns poucos, o único que vale a pena saber é o frâncio. Então você pode abstrair isso e lembrar assim, todos os elementos até o urânio são naturais. O urânio é o 92. Então você pode fazer uma flecha até o urânio e escrever nessa flecha naturais. Inclusive, os químicos deram um nome para isso. A gente chama de elementos cisurânicos. Cisurânicos. São os elementos cis, antes do urânio. Agora, do Neptúnio em diante, que é o elemento 93, aí você tem os elementos artificiais. Mas tu acabou de dizer que tem exceções. Pessoal, tem praseodímio, tecnécio, astato e frâncio. Mas assim, não é importante. O único talvez seja o frâncio, porque ele vai ser citado em algumas questões sobre raio atômico, e eu vou mostrar para vocês no vídeo ali, inclusive. Fiquem tranquilos. Mas é muito difícil cair algo sobre. Então, depois do urânio, todos são artificiais, gravem assim. E são chamados de após-urânio, ou seja, transurânicos. Então, esse tipo de informação é aquela informação que cai naquelas questões quais as assertivas estão corretas. Os elementos transurânicos são elementos artificiais. Sim, todos os elementos após o urânio são elementos artificiais. São elementos que você não encontra na crosta terrestre. E onde está o frâncio? Esse é o frâncio. É um elemento super raro. Isso não é o frâncio, isso é um minério que tem resquícios de frâncio. Aí tem um contador Geiger e o frâncio seria extremamente radioativo. Então hoje em dia já se encontrou alguns minérios com alguns traços de frâncio. Seria o elemento mais explosivo da natureza. Tanto que, olhem só que engraçado. Só para resgatar então, na natureza existem fragmentos muito pequenos de frâncio em rochas. Ele é um elemento que foi obtido apenas em laboratório, efetivamente, até hoje, na sua forma mais natural, e é um elemento super perigoso. Então a gente considera ele, mesmo como sendo cisurânico, um cisurânico artificial, uma exceção. Ok? Então eu vou escrever aqui para vocês. Exceção, gravem só uma. Frâncio. Esse barulho, ele tem que ser chato, pessoal. Porque quando você ouvir esse barulho, o que você tem que fazer, pessoal? Correr, pessoal. Como se a sua vida dependesse disso. E, sinceramente, vai depender. Né? Exatamente. Então eu vou te mostrar como ele é perigoso. O césio ele é obtido na natureza, a gente consegue césio. Aqui você tem um vídeo do césio. O frâncio, obviamente, teria essas mesmas características, esse mesmo comportamento, só que potencializado. Então, curte aí a musiquinha que o pessoal colocou e dá uma olhadinha no césio. Todo césio é obtido através do... Não. Ele é obtido natural. A natureza tu pode fazer por eletrólise, pode fazer obtenção de césio, a partir de minérios de césio, que são bem perigosos. Isso é ele aqui em querosene, porque ele, enfim, na água explode, né? Se sai em contato com o oxigênio, ele já explode.
Engraçado que o pessoal acha que tá na rave, né? Não tem nada a ver essa música com o experimento químico, mas tudo bem, ok, tá? Vamos relevar. Então, vamos colocar aqui o terceiro. O terceiro diz respeito aos estados físicos. Estados físicos. Os estados físicos são bem interessantes, pessoal, e vão te ajudar bastante também. Pronto, vou parar aqui, tá? Deu. Os estados físicos, eles são bem interessantes porque a gente, às vezes, pode ter uma impressão equivocada. A gente pode achar que a tabela tem, na sua maioria, uma fase, mas, na verdade, tem outra. Então, as propriedades são nas quais os estados físicos são medidos, porque vocês sabem que se a gente esquentar, a tendência é que vire gás. E se a gente resfriar, que vire sólido. Então, será de 1 atmosfera e 25 graus Celsius. Então, essas são as condições. 1 atmosfera e 25 Celsius. A grande maioria dos elementos é sólida, mas tem alguns poucos que são líquidos. Vocês devem ter visto ali já o mercúrio, eu mostrei para vocês o mercúrio. E eu vou te mostrar outro aqui também que é líquido, que é o bromo. O bromo ele é bem reativo. Veja o bromo ali para você perceber quão reativo ele é. E presta atenção como é que vai ficar aqui embaixo o tubo de ensaio. Não sei se tu consegue perceber que tem um líquido aqui. Dá para perceber? Está manchando a parede ali. É bromo. Bromo é o único elemento além do mercúrio no estado líquido. Os gasosos, eles são um pouco mais numerosos, mas não é grande coisa também não. Gasosos. Vou mostrar aqui para que vocês vejam. Hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, flúor. E aí vem um que é muito perigoso. O flúor já é perigoso, né? Se você tiver flúor encostando em alguma coisa, olha o que acontece. O flúor queima qualquer coisa. Qualquer coisa é queimada com flúor. Então, mas tu pensa, mas o oxigênio não é assim também? É, mas a natureza tem muito pouco oxigênio justamente por isso, né, pessoal? Como assim? A natureza tem um monte de oxigênio. Não, pessoal. Se tivesse mais oxigênio, olha o que aconteceria. Você acenderia o seu fogão e você incineraria o seu prédio inteiro, basicamente. Você acenderia um palito de fósforos para acender a sua velinha, para fazer a sua oração, e você botaria fogo em toda a sua, capela ou local onde você faz a sua prece. Então, observem bem, o oxigênio ele é muito perigoso. Por quê? Pessoal, ele é uma das substâncias mais inflamáveis que tem. Ele bota fogo em qualquer coisa. Por isso que 20% apenas da natureza, na atmosfera, é oxigênio. Você sabe onde tem a maior parte ou parcela de oxigênio do planeta Terra? Na litosfera. Na litosfera, mais de 45% em massa é oxigênio. Veja só que engraçado, né? Ele é o elemento mais abundante onde tu está pisando. E não onde tu está, nadando ou respirando. É muito interessante isso. Pelo menos eu acho. Desculpa. Tá? Pode criticar o educador. Então, tem um que eu quero mostrar para vocês que é muito importante também, que é o cloro. E isso mostra que químicos são pessoas que precisam de ajuda. Porque esse cidadão ele está misturando sódio com cloro para fazer sal. Como a reação é exotérmica, o sal vai sair na forma de fumaça. Então ele vai usar o sal. Observa que é verde. Todo mundo viram que é verde? É importante você enxergar que é verde, acredite. E ele vai pegar a fumaça gerada, agora entrou em ignição, né? Uma reação exotérmica. E adivinha o que ele vai fazer com a fumaça? Ele vai temperar o miojo dele. Isso mostra que essa pessoa está precisando de terapia, não é um ser humano normal. Mas eu quis mostrar para você que o cloro é um gás verde e ele é terrível. Ele é um veneno. Tem que lembrar isso, tá, queridos?
E outra coisa que é interessante salientar, observem que todos esses elementos que eu mostrei para ti, na natureza eles não ocorrem sozinhos. Eles sempre ocorrem na forma diatômica. Eles andam em pares. Então, se cair numa prova hidrogênio, promete que tu não vai marcar H. Se cair oxigênio, me promete que tu não vai marcar O. O oxigênio é O2. Ah, mas por que é assim? Porque para que eles se estabilizem e fiquem parecidos com os gases nobres, eles formam pares, combinações de 2 átomos. Por favor, não esquece. Isso aqui faz uma diferença absurda nas questões que vocês farão mais à frente. Oi, querida. Desculpa, foi o Alan. Perdão. Por que o mercúrio não é grudado com outro? Os metais não formam combinações atômicas. Não existe um metal molecular, por exemplo, tipo ouro 2, sódio 2 ou coisa assim. Eles nunca formam pares, trios ou, enfim, quartetos. É uma característica dos metais. Obviamente está ligado ao fato de que todos eles têm tendência apenas em doar elétrons e não em receber. Tudo bem? E, evidentemente, a maioria dos elementos, como eu havia dito para ti, é uma grande maioria sólida. Onde estão os sólidos? Os sólidos são todos os outros. Vamos colocar aqui os demais. Os demais. Assim. Ok, queridos? 3 subdivisões, ou divisões, na verdade, me desculpem, bem simples da tabela e que fazem uma boa diferença nas questões de prova. Tudo bem? Agora a gente vai entrar, na minha opinião, na divisão mais importante, que é a divisão de... Não a mais clara, mas a mais importante para as provas, que é a divisão em linhas e colunas. O que as linhas e as colunas nos informam sobre a tabela periódica? E eu vou terminar a aulinha de hoje daí, mostrando para você um segredinho que existe dentro da tabela sobre distribuição eletrônica e que, evidentemente, o Mendeleev não fazia ideia. Então vamos colocar aqui na 4ª e última divisão, para a gente encerrar a nossa aulinha de hoje. Eu peço que vocês prestem muita atenção nessa aqui, tá, pessoal? Que eu acho que é a que tem maior chance de abordagem, de cobrança e de exploração também. Linhas e colunas. Ah, mas tu não falou que era natureza, tipo metal e não metal? Não, eu falei que, para mim, aquela era a mais evidente, porque você olha para uma tabela, você vê uma linha gigantesca cortando ela. Agora, para as provas, as que, enfim, são mais importantes, dão margem para mais questões, linhas e colunas. O que você vê numa linha e o que você vê numa coluna? Vamos começar assim. Linhas. As linhas podem ser chamadas de períodos ou níveis. Períodos ou níveis. Períodos ou níveis. Por isso que a tabela é periódica. Ok? Por causa das linhas. Dessa forma. Bom, as linhas indicam para você, indicam o número de camadas eletrônicas de um elemento. Indicam o número de camadas eletrônicas, número de camadas eletrônicas de um elemento. Isso é bem importante, pessoal. Eu vou te mostrar com uma tabelinha que o professor destrinchou para ti. Eletrônicas. Eletrônicas. E só isso. Ponto. Não tem mais nada. E eu destrinchei uma tabela, para vocês, que vocês vão ver aqui, vocês vão perceber o que eu estou dizendo. Ó, eu peguei e fiz um raio-x dela, de acordo com... Vou até apagar, peço desculpas para não te dar spoiler. Fechou? Tá prontinho. Ó, eu coloquei todas as distribuições eletrônicas dos elementos aqui na tabela periódica. E a gente pode enxergar muita coisa rica, muita coisa interessante por detrás da tabela periódica. Por exemplo, se você pegar um elemento qualquer, vamos pegar aqui o sódio, que tem 11 elétrons.
Se você distribuir os elétrons do sódio, 2s2, 2p6, 3s1, 3s1. Esse seria o orbital de maior energia do sódio, 3s1. Se percebeu depois, muito tempo depois da descoberta de Mendeleev, que existia uma regra por detrás da tabela, onde você poderia olhar o quadrado do elemento e descobrir qual era o seu elétron mais energético, o número de níveis, por exemplo. Quer ver uma coisa? Eu vou pegar um outro elemento aqui para que você veja. Eu vou pegar o lítio, que é pequenininho, o lítio que é o 3, 1s2, 2s1. Prestem bem atenção na linha em que o lítio se encontra. Eu vou escrever ali para você, tá? 2s1, dessa forma. Se você procurar o lítio na tabela, você vai encontrar ele exatamente aonde? Aqui. Na segunda linha, tá vendo? Nessa primeira coluna. Como a gente está focado apenas nas linhas agora, eu vou chamar a atenção apenas para as linhas. Eu distribuí o sódio. O maior orbital do sódio é o orbital de nível 3. Se ele terminou com 3, observem onde o sódio vai estar na tabela. Terceira linha. E observem que a tabela tem exatamente 7 linhas. Tá vendo? Isso significa que eu não preciso fazer a distribuição eletrônica, por exemplo, para saber quantos níveis de energia o radônio tem. Quantos níveis de energia o radônio tem, pessoal? Como é que eu vou saber? Você conta as linhas. Tá vendo? O radônio não está na sexta linha? Então ele tem 6 camadas de energia. É isso que ele tem. É assim que a gente pode descobrir, por exemplo, quantas camadinhas energéticas um elemento tem. Então, os níveis de energia são vistos pelas linhas, única e exclusivamente pela linha, não é nenhuma outra propriedade ou característica. Agora, as colunas, elas são muito mais ricas. As colunas informam duas coisas: semelhanças e elétrons de valência. São as duas informações que as linhas, que as colunas dão para o aluno. Então vamos escrever aqui em cima colunas. Nas colunas, vocês vão encontrar principalmente as semelhanças. Por isso que você chama coluna também de família. Não esquece dessa. Qualquer elemento que está na mesma coluna faz a mesma coisa que o outro elemento. Por isso que ele pode ser chamado de família. Família ou grupos, né? Famílias ou grupos. Ok? E pessoal, prestem bastante atenção agora, eu vou te chamar a atenção para um aspecto aqui, te dar algumas dicas. Famílias ou grupos. Por exemplo, lembra que eu tinha te mostrado que o estrôncio com oxigênio ele começa a se desmanchar e tal? O cálcio também, se você tivesse cálcio puro, óbvio que não é tão vigoroso como o estrôncio, mas observa, ele também começa a ficar, tá vendo aqui, mudando de cor, isso mostra a formação de óxido de cálcio. Ele não consegue ficar como cálcio puro, o oxigênio oxida ele, assim como oxida, o professor já te mostrou, o próprio estrôncio. Então se eu tivesse, por exemplo, bário, seria a mesma coisa. Se eu tivesse rádio, seria um perigo, porque é radioativo, mas seria a mesma coisa, ele se oxidaria com bastante facilidade. Porque elementos de uma mesma família fazem as mesmas coisas. Então, as famílias ou grupos, elas indicam o quê? Indicam as características dos elementos, e os elétrons da última camada dos elementos e seus elétrons de valência, ou seja, elétrons da última camada. Isso é muito importante. E óbvio que isso está intrinsecamente ligado às características.
Porque, por exemplo, se eles têm todos o mesmo número de elétrons de valência, você sempre vai ter o mesmo comportamento químico para estes elementos, porque eles vão reagir sempre do mesmo jeito. Então, se nós pegarmos aqui as colunas da tabela, tipo hidrogênio, aqui o lítio, berílio, vamos pegar aqui o boro, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor e o neônio. Eu vou arrancar o hélio, vou colocar o hélio aqui em cima, ele é uma exceção. Vamos pegar essas colunas da tabela aqui, tá? Pela coluna que você tem na tabela, você consegue descobrir exatamente quantos elétrons de valência um elemento tem. Todos os elementos da primeira coluna, todos sem exceção, vão ter um elétron de valência. Todos os da segunda coluna têm 2. Os da coluna 13, que é a do boro, tem 3. Da 14 tem 4. Da 15 tem 5. 16 tem 6. 17 tem 7. E 18 tem 8. Ok? 7 e 18 tem 8. Isso só dá certo com esses elementos, tá? Por isso que eles são chamados de representativos. Porque eles são os elementos que melhor representam as regras básicas da química. Observem que eu não contabilizei todos aqueles elementos do meio. Eu os tirei dessa análise, porque eles não fazem ou não são passíveis dessa regrinha. Todos os elementos que estão na primeira coluna, eles sempre vão terminar com um elétron, quer ver? Como tu viu, não precisa nem de outro exemplo. Ó. O lítio está na coluna 1, terminou em S1. O sódio está na coluna 2, terminou em S1. Desculpa, na coluna 1, terminou em S1 também. Se você pegar um elemento da coluna 2, ele vai terminar com 2 elétrons. Por exemplo, berílio que tem 4. 1s2, 2s2. Então, é como se você tivesse uma coordenada. Você vê pelo nível a linha e pelo subnível o número de elétrons e a coluna exata do elemento. Por exemplo, se você observar na tabelinha do livro que você está olhando, o berílio está exatamente na posição 2s2. É aqui que está o berílio. Tudo bem? Então, todos os elementos dessa coluna possuem 2 elétrons de valência. E assim por diante. Esses elementos que eu marquei, pessoal, aqui, são chamados de elementos representativos. Isso é uma informação super importante também. Eles são chamados de elementos representativos porque eles representam as formas mais simples das regras de química. Tativos, ok? São só estes elementos que eu marquei aqui para você. Esses grupos de elementos, por favor, não me entendam mal. São todos os da coluna 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Todos esses elementos são representativos. Nas colunas 13 a 18, também dá certo isso. Olha só, eu vou pegar o carbono que tem 6 elétrons. Ele vai ter distribuição 1s2, 2s2 e vai terminar em 2p2. Observem que o carbono vai estar exatamente aqui na tabela. Na segunda linha, na coluna P1, P2. Ah, mas tu é burro, por que tu escreveu então que tem 4 elétrons de valência? Porque nesses elementos daquela região P, pessoal, eles sempre vão anteceder, seus orbitais mais energéticos, né? Vão acabar precedendo de um orbital S com 2 elétrons. Então, se você fizer todas as distribuições aqui, ó, os P1 vão terminar em S2, P1. 2 mais 1, 3. Os P2 vão terminar em S2, P2. 2 mais 2, 4. Então, pelo número da coluna, você sabe quantos elétrons na última camada esses elementos vão ter. Por exemplo, o oxigênio que está na coluna 16, ele vai ter 6 elétrons na última camada. Duvidei, eu vou te mostrar. Ó, o oxigênio. Ele tem número atômico 8. 1s2, 2s2, olha só, querido, 2p2.
P4. Veja que ele termina exatamente no P4, ó, P1, P2, P3, P4. Todos os que estão na coluna do oxigênio vão terminar suas distribuições em P4. Só que como antes do P4 tem um S2, S2 mais 4 do P4 dá 6. Coincidentemente, é a coluna do oxigênio, a 16. Então, todos os elementos da coluna 16 terão 6 elétrons na última camada, como o professor acabou de mostrar aqui para vocês. Tudo bem, pessoal? Tranquilo quanto a isso. O hélio é uma exceçãozinha, né? O hélio ele tem apenas 2 elétrons, então a gente não pode esquecer que ele é uma exceção. E esses elementos que ficam no meio também são um problema. Eu vou só encerrar comentando aqui para você sobre eles, para nós entendermos como eles funcionam, e eu já te liberto, tá? Ó, esses elementos aqui do meio, eles são um grande problema. Eu preciso que vocês sublinhem eles, circulem eles, façam assim como eu estou fazendo. Ó. Esses do meio, ok? Eles são chamados de metais de transição. Transição. Os metais de transição têm uma parte interna que sai ali do lantânio e do actínio, que são esses dois elementozinhos aqui, que a gente chama de lantanídeos e actinídeos, e geraram o nome de transição interna. Então, esses metais que estão aqui embaixo são os metais de transição interna, ok? Também conhecidos como terras raras, porque eles são radioativos e é muito raro encontrar. Certo, pessoal? Então, todos esses elementos eles não obedecem essa regra tão simples de linha e coluna. Você não consegue fazer essa divisão que o professor fez aqui em S, P, D e F, né? Então, região dos S, região onde todos terminam a distribuição com P, região onde todos terminam sua distribuição com D e região onde todos terminam suas distribuições em F. Nesses aqui que são representativos, S e P, você pode pegar direto a linha e a coluna e descobrir qual é o orbital de maior energia. Nunca vai dar errado. Mas nestes aqui, sempre vai dar errado. Sempre vai ter um problema. E uma coisa legal neles, por incrível que pareça, tem algo legal, é que todos têm o mesmo número de elétrons de valência. Eles sempre vão terminar com 2 elétrons de valência e aqui embaixo 2 elétrons de valência também. E é bem fácil de entender por que eles vão ter no último nível 2 elétrons, lembrando da distribuição que a gente fez antes. Por favor, não virem a página, deixem que eu viro. Eu vou mostrar aqui para vocês a distribuição que a gente fez antes. Olha o ferro, por exemplo. Tá vendo? Antes do subnível D, como está aqui, tem um S2. Então, sempre antes de um subnível D, precede um subnível S, com 2 elétrons, que está num nível maior, inclusive, na distribuição eletrônica. Bah, não é possível entender o que tu quer dizer. Quer ver uma coisa? Olha que fácil. Achem para mim aqui o 4D. Vocês acharam o 4D para mim? Quem é que está antes do 4D? O 5S. Então, sempre, tá vendo? Sempre antes de um D, tem um orbital maior, mais externo, S com 2 elétrons. Então, você nunca vai achar um D que não é precedido por um S. Duvidei! Então, vamos lá. 3D, quem é que vem antes? 4, quantos elétrons tem? 2. Então, na camada mais externa, quem termina em 3D, tem 2 elétrons, tá vendo? 4D, 5S. 5D, né, a gente tem aqui o 6S, tá vendo que é o mais externo. Viu só? E os F também, nenhum F deixa de ser precedido por um S maior. Então, as suas camadas mais externas sempre vão ter 2 elétrons. Isso é muito bom, graças a Deus. Pelo menos alguma coisa boa, produtiva, nesses metais de transição a gente tem. Certo, queridos? Então, eles não seguem essas regras tão simples, por isso que eles não são chamados de representativos. E antes de deixar que vocês saiam correndo agora, eu só preciso de uma última revisão do nome das famílias, né, pessoal?
Eu preciso ver que vocês sabem os nomes das famílias, pelo amor de Deus, ok? As colunas mais importantes são só 5, mas você tem que saber. Como é o nome dos elementos da coluna 1, tu lembra? Ou grupo 1? Alcalinos, a gente precisa memorizar essa. Todos os elementos da primeira coluna são alcalinos? E o hidrogênio, ele é um metal alcalino? Não, mas depois do hidrogênio do lítio em diante, todos são, sim ou não? Lembrem uma coisa, tá? Que eles explodem em contato com água. Tu não viu o vídeo do sólido explodindo? Elementos numa mesma família não têm características semelhantes, então todos explodem em contato com água. Segundo grupo, como é que a gente chama? Alcalinos terrosos, né? Grupo 2. Os de transição são todos os do meio, como eu mostrei para vocês, e os de transição interna também. Família do boro, carbono, nitrogênio, não tem nada demais. Agora essa aqui tem, a 16. Por favor, na digitação, o professor engoliu umas letrinhas ali. A dislexia, perdão. Família dos calcogênios, que é a família 16. Super importante por causa do nome exótico. Lembrando que essa questão caiu esse ano na URGS, então é importante saber o nome das famílias. A 17, que é a família dos, e a 18, que é a família dos. Só isso. Queridos, muito obrigado pela atenção. Desculpa por ter me passado alguns minutinhos. Vocês já têm o tema sempre é postado no quinta de noite. Vocês já têm programação para o fim de semana, então. E como a gente encerrou a unidade 2 já, vai ter o pós-teste da unidade 2. Espero que vocês façam. E quem não fez da unidade 1 ainda, o faça, que eu tenho os nomes aqui gravados. Tudo bem? Então, muito obrigado pela atenção. Bom resto de sexta para vocês e até. Tchau, pessoal.